gostaria de ouvir de novo aquela ave de voz do meu coração ainda. Tá? Então já fica aí, engatilhado, tá? Para a gente terminar com ela, que é a mensagem de hoje. Interessante, né? A gente não se acostuma, esse programa não precisa, né? Porque o Senhor, estou muito bem, eu não estou ouvindo, mas está legal. Eu estou eu demais, eu não respondo, nós estamos ouvindo bem legal, então é importante aí. Então, prosseguindo, a gente sempre, nessa caminhada com o Senhor Jesus, nós sempre nos surpreendemos. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Hoje, eu fui na igreja, entregar, deixei a mensagem do Senhor lá e tal, aí depois da mensagem veio uma senhora para mim, relatando o testemunho dela, que me impactou profundamente. Ela me disse que praticamente ela teve um AVC. A minha sogra recentemente teve um programa lá na minha família, né? Muito triste, assim, sabe, quem conhece alguém que já passou, é complicado isso, né? As reações que a pessoa sente, dificuldade na fala. E ela me relatou praticamente tudo que eu já conhecia, graças a Deus, por tabela, através das pessoas que eu senti muito. Olha, eu senti assim, tal sensação no braço, sem sentir, a minha língua ficou meio virada, dificuldade para falar. Mas com tudo isso, ela me falando isso, me dizendo, eu fiquei assim, minha fé ficou pequenina, tá? Com tudo isso, eu tinha plena convicção que o Senhor estava junto na minha história. Eu falei, Deus, eu cheguei a ficar arrepiado, Deus. Eu falei, Senhor, que coisa extraordinária. Eu falei, é isso mesmo? Fiquei olhando para ela assim, eu falei, é isso mesmo? Ela é. A minha colega de trabalho, percebendo toda a sensação física que eu estava sentindo, já me desesperada, eu vou te levar no hospital. Ela falou assim, eu vou, vamos embora. Mas eu quero te afirmar que eu tenho dificuldade porque o Senhor está comigo nessa história. E olha, queridos, o milagre acontece sempre, né? Muito bom isso, de todas as formas, né? E ela me disse que nem ficou no hospital, não precisou nem dormir, depois que minha sogra precisou ficar lá, entrar num tubo lá, ver questão neurológica, mas os médicos já liberaram ela. E falou perfeitamente, sem sentir mais nada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é esse Deus que a gente precisa, precisa conhecer, não é? É esse Deus que a gente precisa mais, a gente precisa querer ver. Vocês querem ver a Jesus? Aleluia. Não é? Esse Deus que a gente precisa estar olhando, mas tem que partir de nós também esse desejo de falar, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Isso não foi diferente ontem lá na história, lá nos textos bíblicos de 2000 anos atrás. Isso não é diferente hoje. Muita gente quer conhecer Jesus, mas quem vai apresentar Jesus? Que Jesus é esse que a gente pode apresentar, não é? E o texto que a gente vai ler, antes eu queria refletir um pouco sobre ele. Nós vamos ler em João. Tem aí slide 1? Estou sentindo cheiros queimados, vocês estão sentindo? Ou impressão minha? Não? Cheiros queimados aqui. Betânia. Betânia é uma cidade onde ali morava Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Vocês conhecem a história de Lázaro? Conhecem? Jesus havia ressuscitado Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs. Olha o nome das irmãs de Lázaro. Marta e Maria. E aí o Senhor Jesus foi lá visitar Lázaro, que já estava ressuscitado, já tinha passado pelo milagre. Marta e Maria. Tem até um evento até interessante que muita gente prega também, que é uma mensagem muito boa. Naquele momento, a Maria pega cerca de meio litro, se eu não me engano, se não me falha a memória, de perfume, um perfume precioso, um perfume valioso, e praticamente coloca esse perfume todo em Jesus. Alguns estudiosos falam que aquilo ali já era a unção do Cordeiro de Deus, já era a previsão junto àquele que haveria de morrer por nós. Muito bonito isso. Mas já estaria purificando, colocando aquele perfume precioso, nardo, se eu não me engano, perfume. E aí, o texto prossegue. Betânia é uma cidade bem próxima de Jerusalém, cerca de
3 horas. O texto vai prosseguindo e Jesus caminhava para Jerusalém, porque naquele período ia se celebrar a Páscoa. Estava em torno de 6 dias, aí diz as Escrituras, da Páscoa. Jesus caminhou e foi em direção a Jerusalém, lá onde é o centro principal dessa celebração, onde os judeus iam ali para adorar a Deus, para lembrar aquele evento extraordinário que foi a libertação do povo do Egito. E o texto vai prosseguindo, é bom a gente refletindo um pouco sobre isso para chegar ao texto principal, e diz e relata a chegada, a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, diz o texto que as pessoas, as multidões, foram ao seu encontro. Multidões que haviam já conhecido os milagres de Jesus, multidões que haviam já chegado até eles, o que tinha acontecido, a sua trajetória, tudo aquilo que ele havia feito. E as multidões o receberam, diz o texto bíblico que ele montou no jumentinho, né, e as pessoas colocavam como se fosse um tapete de palmeiras, né, folhas de palmeiras, assim, uma coisa belíssima. E as multidões gritavam, o que é que diz o texto? Hosana, é isso? Que significa salva-nos, Senhor. Te rogamos, salva-nos. O bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ainda diz o texto que estavam lá publicanos, estavam lá pessoas do Sinédrio que tentavam, queriam, tinham intenção de matá-lo e não podiam. Entre eles diziam, olha, está vendo, não dá, nesse momento não dá, é impossível que a multidão está com ele. E a gente sabe que mais adiante a multidão não estava mais com ele. Esse é o contexto, queridos. Esse é o contexto para nós chegarmos. A partir daí, quando ele chega, diante de todo esse quadro, dessa trajetória, pessoas indo até lá, judeus de todas as cidades, de todos os povoados, indo celebrar, adorar a Deus, a Páscoa. Ali também foram alguns homens. E o texto assim diz, a gente pode ler. Vamos ler juntos? Ora, entre todos que subiram, havia alguns gregos. Estes foram dirigidos a Filipe, que era adversário da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Interessante, né? Havia alguns gregos. Gregos estes se dirigiram a Filipe, um dos discípulos, e lhe rogaram. É um pedido com insistência. Olha, queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. E nós queremos ver a Jesus? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, é muito linda. A tua palavra nos dá vida, nos consola, nos liberta, nos restaura, nos aponta caminhos, nos aponta soluções, nos traz justiça, nos traz perdão, nos traz consolo. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Aqui está a tua palavra aberta, que o Senhor possa fazer com que o teu Espírito Santo coloque nos corações, nas mentes dos meus irmãos, a palavra exata, não a minha. A mensagem correta, não a minha. A transformação que o Senhor quer fazer com cada um aqui. E cada um aqui possa, de fato, querer ver ao Senhor Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, daí, tem alguns teólogos que falam, aí do André, que diz que esses gregos eram gregos judeus. A minha não vai mudar nada, vai virar um carnaval. Porque se for grego judeu, por que eu estou falando carnaval? Se for grego judeu, é grego convertido à religião judaica, não é isso? Mesmo assim, por quê? Porque já tem toda a sua historicidade, toda a sua vida, o seu país, a Grécia, o que ali eles adoravam, e mais ainda misturado nisso tudo, se eles se converterem ao judaísmo, o que eu não acredito, não pode ser que sim, porque
que o texto diz que eles foram lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa, poderia ser que fossem judeus. Mas, de qualquer forma, eles foram muito mais do que celebrar a Páscoa, porque eles queriam ver Jesus. E aí a gente tem 3 situações aqui, que eu vou falar mais